Venelisa Sanches, brabíssima, atriz pornô, atriz também, né? Não deixa de ser. Sim. Primeira atriz, depois do pornô. É, Ah, eu acho que acaba Atriz sendo pornô. atriz também, porque, tipo, você tem algumas historinhas às vezes antes de uma cena, aí você tem que fazer algum. Porque o pessoal gosta muito dessas coisas de historinhas, e aí é bacana você também fazer alguma coisa diferente, assim, antes de fazer a cena. Você gosta de fazer historinha? Gosto. A historinha, quando eu era mais adolescente assim, que eu assistia, eu não gostava da historinha, não. Mas a historinha é curta. Para os filmes pornôs é muito curta. É só assim, oi, tudo bem? Nossa, onde que você. Da onde você veio? Coisas assim, bem básicas e tal. Aí pronto. Aí já começa, né? Já Não dava... precisa muito de Nossa, tá atuação como perfumado, daí atriz. sentiu o cheiro. Mas eu já fiz um que eu atuei bastante, que eu fui motorista de Uber e tal. Aí eu fiz uma atuação, porque aí era um texto bem assim maior. Já aconteceu, já. De motorista de Uber? Isso. cara, Aí é diferente, hein? isso é É engraçado, porque né? a produção do canal aí que as pessoas assistem, pode falar o nome do canal? Pode? É o Sexy Hot. Aí foi uma grande produção. Aí tinha que ter texto, uma história e que não fosse similar a mim, a minha pessoa. Só que era muita coisa foi similar. Mas foi bem bacana, assim. Eu fiz duas vezes, assim, o Mulher no Volante 1, Mulher no Volante 2. Aí ele passou no Sexy Hot todo sábado. Aí ficavam 3 episódios, aí depois o outro, mesma coisa. 3 sábados, aí uma série de 3 dias, que foram 3 sábados. No primeiro e no segundo. Ele fazendo no carro mesmo? Então, Mulher no Volante é porque quando eu fiz essa atuação foi quando eu comecei no pornô. Mulher no Volante eu comecei no pornô em maio de 2016. Eu não sei se foi 2016 ou 2017 que eu fiz, porque já tem um tempo. E eu tinha que ser uma motorista que eu era ninfomaníaca. E eu não conseguia ficar sem sexo. E o esposo, por ser um militar que viajava muito, a personagem ela sentia muita falta. E não porque ela quisesse trair e tal, mas ela sentia muita falta. E ela acabava tendo a relação com os clientes dela, ela como motorista. Os passageiros. Os passageiros, e ela vive intenso isso, e verdadeiramente. Só que tem muitas. Fala um pouco da pessoa dela, por que ela chegou a ser assim, e depois ela tentar até ver isso com uma psicóloga para ver por que ela era ninfo. Aí tem toda uma história para depois o marido dela voltar nem desconfiar. Aí eles continuam juntos. E no segundo episódio, ele descobriu a traição, aí também ele chegou a fazer, aí depois eles fizeram juntos, participaram juntos de E homenagem. gostou da bagunça? No final, Gostou de ser corno, ele gostou de ser corno. ela ela teve uma relação lésbica com a psicóloga dela, só que depois ela descobriu que ela gostava verdadeiramente dele. Aí ela precisou viver algumas coisas, se descobrir como mulher, desabafar com a psicóloga, que ficou muito empolgada nela. E no final ela acabou descobrindo que ela realmente gostava dele e ela volta pra ele, que já é no Mulher no Volante 2. Aí foi legal, porque ficava tendo que decorar texto. Aí foi bacana, tinha que fazer expressão no rosto. E isso aí é bem diferente para quem é atriz pornô, ela não tá acostumada a falar, e os truques assim de gravação, de dominar essa timidez e falar bem natural, aí ela tem que se adaptar. Mas a diretora e o diretor também ajudaram muito, porque eles eram da área do cinema. E foi uma experiência nova para eles e uma experiência nova para mim também. Bom. O marido era caminhoneiro? Não, é Na história? militar, é da Marinha. Ah, era da Aí Marinha. ele viajava sempre assim, ficava mais no navio do que qualquer outra coisa, e ela sentia muita falta. Imaginei que o cara que trabalhava na Petrobras, lá naquelas plataformas. 6 meses lá. Fica 6 meses lá, 6 meses, caminhoneiro que viaja, né? Então, no caso Esses dele dois são. também, ele ficava nas plataformas lá, ficava desembarcado. Não plataforma, que Ah, o plataforma marinheiro. ficava no caso não é plataforma, né? É num barco Aham. mesmo. E aí pronto, aí ela sentia falta por isso, porque também era bastante tempo. Eu só não sei se era marinha mercante, acho que era marinha mercante a função dele. Aí ele ficava muito tempo mesmo. Aí ela não tinha ali o marido para ficar sendo presente. E acabava que ela não conseguia associar isso. E depois, todo desenrolar, ela conseguiu se descobrir, de uma certa forma, assim, se descobrir como mulher nas realizações de fantasias sexuais, e depois o marido também, por sua vez, porque ele também realizou as fantasias que ele sempre quis, e no final eles ficaram bem.
Ele só aceitou, né? O chifre e falou, vou participar também. Pro E, chifre do e a menos. psicóloga ficou muito triste, porque ela, eu ficava até animada com as suas histórias, assim. Acho que agora é que eu vou querer ser a motorista de Uber, porque ela queria alguém para contar uma história diferente. Que ela mesmo, ela entrou na vida da personagem, porque ela contava e ela se excitava com isso. E tanto que elas tiveram uma relação lésbica. Aí, no final, ela acaba ficando triste, mas acaba pensando, agora eu que vou ser essa motorista. Mas daí é uma história da vida real, né? É, Praticamente. a vida é bem... Bem isso daí mesmo. É que as pessoas têm muito medo, né, de serem diferentes dos padrões e, de repente, elas descobrem momentos que elas nem esperam. Ou então praticam escondido, porque não querem que as pessoas falem, elas têm muito medo do julgamento das pessoas. E, às vezes, elas acabam tendo mente mais aberta para falar quando elas veem os filmes, quando elas viajam muito, porque isso é muito natural fora do país, né? As pessoas têm a mente mais aberta para o sexo, assim, esse sexo diferente. E aí ela de repente, ela vendo, ela consegue sair assim, não é só o que eu fui criada. Tem outras coisas que eu posso ver e se eu gostar, por que não? Já que eu tenho meu livre-arbítrio. E por que eu vou ser julgada se é uma coisa que me realiza, né? Então, muita gente acaba tirando aquele tabu um pouco das pessoas para elas não ficarem tão sem se realizar. Porque a pessoa sem se realizar também, ela fica frustrada. E aí ajuda muito essas histórias, assim, da vida real, sendo passada no filme pornô. É bom ter essa historinha, então. De vez em quando, sim. É bom, até porque a pessoa até viaja, então. Porque o pornô ajuda os casais a se soltarem também, mas ajuda também, de repente, a pessoa entrar num mundo ali, não é que eu, de repente, poderia ter essa fantasia e não realizei? E que aí são esses com histórias, então não fica só o sexo em si. Dá uma abertura, assim, de mente para algumas pessoas. Não faz muito tempo que você começou, né? 2016 é recente, né? Recente, 5 anos. 6 anos, na verdade. 6 6 anos. completa em maio, né? Porque maio de 2016, aí maio de 2021 dá 6 anos, né? Se contar 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porque aí maio de 2016... sim. Não, mas é decorrido. É 5 anos, são 5 anos. Decorrido. Porque são corridos. Tipo, 2016 você pegou ele no meio, então você vai até 2016, até o outro ano, entendeu? Sim. E assim vai. Eu acho que o ano que vem vai completar 6. 5 anos. Pô, faz bastante tempo já. Bastante tempo. Acho pouco. É Então, bastante, É pô. recente. Porque geralmente... É bastante, mas ao mesmo tempo é pouco. Porque, assim, o pessoal acha que eu tenho mais tempo no pornô. Porque como eu gosto muito, aí as pessoas... Eu fiquei muito conhecida mesmo. Então, as pessoas, elas pensam assim, nossa... Olha, desde criança eu já... A minha mãe conhece bem você. Nossa, aí sempre falam isso. Como assim criança? Eu tenho 6... Aí eu falo 6 anos porque eu não conto como Sim. decorrente, né? Que você falou. Eu conto como corrido. É corrido que fala? Corrido, sei lá. 6 anos. 6 anos, vai? 5 Aí... anos. 5, 6 anos. É que eu conto certinho, assim. Certinho, né? Aí Tô acaba vendo. que todos falam isso. Nossa, mas eu tenho 6 anos. Como assim que é desde criança? Mas é por eu ter ficado muito conhecida. Aí as pessoas... Assimilam aquilo, né? E acho que o meu jeito também, a pessoa chega mais, assim, de falar e de perguntar e de... Que eu sou uma pessoa muito aberta, assim, para conversar com as pessoas. Então... Isso é bom, né? Ajudou, né? Que aí as pessoas, elas falam abertamente mesmo, assim, não vulgarizam, elas falam a verdade, o que elas sentem, e os casais também falam, as meninas também falam. É incrível como muita menina tem me parado aqui em São Paulo, Você responde bastante aos seus fãs, assim? todo mundo, pessoalmente. Eu Pessoal não tem falo bastante nas redes, porque a rede é muito cheia, Aham. mas pessoalmente eu gosto de conversar com os fãs. Tem muita dúvida de casal, falar e tal. Convite. Os casais nas festas não dá para falar tão ali explicado, né, sobre as dúvidas deles, mas dá para explicar alguma coisa. Mas tem bastante convite. Fala, com você eu sairia, viu? Eu, Tem. você e minha mulher e tal. Só Tem. com você. Tem Tem muita... que tem uns caras que, tipo... Caralho. É que, na verdade, hoje mesmo eu vi o quanto o pessoal gosta de você, assim. Hein? Sim, os Que eu casais... coloquei no Stories hoje, lá no meu, assim, em particular, o pessoal, um monte de gente viu falando de você. É porque os casais, assim, eles querem uma terapeuta sexual, uma sexóloga. Mas, às vezes, eles não querem falar com a sexóloga. É mais fácil uma atriz que é acessível. Porque se eu tô numa balada e eu posso comentar alguma coisa, ou fazer mesmo, né? Porque existem esses convites, eu vou fazer. E eu também entendo muito, assim, eu não vou fazer o que eles não falarem, né? Porque embora eu faça filme, eu sempre vou respeitar os casais. Eu vou sempre fazer o que eles falarem. Se não curtir isso ou aquilo, eu não vou fazer. Aí eu sempre analiso muito antes também de falar ou de fazer. Para também não ter depois a pessoa ficar depois, ai, nossa, não era bem o que eu esperava.
e tal, mas só como eu tenho a mente muito aberta, eu falo de uma forma muito tranquila. Aí é a pessoa que decide se ela quer fazer alguma coisa ou se ela quer só perguntar alguma coisa para complementar o relacionamento, uma dúvida que ela tenha para ela e o parceiro dela somente.